Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Na meditação de hoje, falaremos sobre as bênçãos, as responsabilidades e também as dificuldades de um profeta. Antes de começar, gostaria de pedir que se inscreva no meu canal, por favor, e que assistam os vídeos até o fim, curta e compartilhe. Quem não quiser assistir até o fim, assista até onde der, curta e compartilhe. Quem não quiser assistir, só dá play, quando o vídeo começou a rodar, pode dar pause, curta e compartilha, tá tudo certo, tá bom? É importante que haja a visualização, curtir, compartilhar e a inscrição no canal, tá bom? Desde já agradeço. Peraí, queridos irmãos. Queridos irmãos, você vê como Deus usa a gente para falar as coisas? Ontem eu falei com vocês sobre o espírito de profecia. E aí eu fui hoje pegar a, a mensagem espiritual do dia antenoite, o texto, e estava falando justamente desse assunto, inclusive da, do espírito de profecia recebida pelo Ellen White, né? Não só a parte dela, como achar um verdadeiro profeta. Então, você vê como uma coisa, eu não sabia, não tinha visto, tá? Eu não li lá e depois e resolvi falar sobre aquele assunto, não. Foi realmente algo que veio de Deus. Eu não vi, eu só olho esse texto na hora que eu vou postar para vocês. E eu só postei à noite. Eu já tinha gravado o áudio à tarde, eu gravei o áudio de tarde para noite. Então, eu não tinha visto, realmente veio uma coisa de Deus. Mas, queridos irmãos, todo mundo pode pensar, gostaria de ser um profeta de Deus, deve ser uma bênção ser um profeta de Deus. Imagina você poder ouvir a voz de Deus. Realmente deve ser uma bênção, realmente, né? É uma coisa muito boa ser um profeta de Deus, você poder ouvir a voz de Deus, conversar com Deus, assim como Abraão, Noé, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, entre outros, que falavam com Deus, né? Mas, mas, como é que fala? Mas a bênção de ser um profeta também vem responsabilidades. Pois um profeta, ele é escolhido um profeta porque Deus tem um propósito para ele, tem um trabalho especial, uma missão para ele. Né? No caso de Jeremias, por exemplo, é tentar trazer o povo de Israel de volta para Deus, antes que eles fossem destruídos por Nabucodonosor. Né? No caso de Elias, a mesma coisa, tentar trazer o povo de Israel para Deus quando o povo estava totalmente voltado à idolatria, principalmente por causa de Jezabel naquela época. Né? E assim por diante. Ele chama profetas com finalidades. Por exemplo, Ezequiel, ele foi chamado durante o cativeiro da Babilônia. E ele foi chamado para receber uma profecia que não era nem para os tempos dele, era nos tempos do fim, né? Falando sobre ressurreição, né? E veio um monte de ossos e esses ossos foram se reconstruindo e retornar e tiveram vida novamente, né? Então, ele estava tendo aquele sonho, né? Então, cada um tem um propósito, né? Moisés era para libertar o povo da escravidão. E assim por diante, queridos irmãos. Então, o Espírito de Profecia tem um propósito. O de Ellen White, por exemplo, é trazer verdades e esclarecimentos sobre a Bíblia e também verdades e chamar a atenção de pessoas para a saúde e outras coisas mais. Você vê que os escritos de Ellen White são coisas que trazem vida para a gente. Como eu falei para vocês, ela falou de coisas sobre saúde, sobre ciência, né? Que a ciência só foi divulgar a existência, foi descobrir e divulgar que certa coisa acontecia sobre aquele assunto que ela falou mais de 100 anos depois, né? Você vai falar que uma coisa fazia mal, e só 100 anos depois é que aquilo fazia mal, né? Ellen White era uma pessoa que ela não só pregava sobre a Bíblia, né? Falava as coisas da Bíblia, mas ela falava sobre todos os assuntos relacionados com a convivência. Então ela falava muito sobre saúde, tinha um grande apreço especial por saúde, né? Ela sofreu com o marido adoentado, o marido dela teve um AVC, ficou paralisado numa cama, sem conseguir levantar da cama, e ela recuperou plenamente a saúde dele, os movimentos todos,
somente com alimentação saudável, mudando a alimentação, entendeu? Então, era uma mulher que perdeu 2 filhos, tá? Ainda adolescente, criança, adolescente. É uma mulher que foi muito sofrida e que foi muito firme com Deus e foi usada por Deus para trazer mensagens importantíssimas para a humanidade, né? Então, cada profeta, ele tem a sua missão. Só que com essa missão também vem as dificuldades, os problemas, porque os profetas muitas vezes, ou na maioria das vezes, eles são perseguidos. Olha só o caso de Jeremias, por exemplo. Jeremias foi perseguido, foi jogado no buraco, foi preso, foi chicoteado, foi levado para uma prisão, foi amarrado em praça pública. Por quê? Porque ele estava pregando que Israel ia ser destruída, que Jerusalém ia ser destruída, que Nabucodonosor ia invadir Jerusalém e ia destruir o templo. Mas o que aconteceu? Não, eles não quiseram ouvir, preferiram ouvir um falso profeta, né? Então, Jeremias sofreu na pele. Outro profeta que sofreu foi Elias, né? Ele teve que fugir, ele teve que se esconder de Jezabel que estava querendo matar. Ela matou um monte de profetas naquele momento, que estava naquela época. E só não conseguiu matar Elias porque Deus o protegeu, né? E Deus levou Elias para o céu sem conhecer a morte, né? Aí você vê os apóstolos de Jesus Cristo. Todos eles podemos colocar como profetas, esses apóstolos, porque eles tinham o dom do Espírito Santo, eles fizeram milagres, eles escreveram livros da Bíblia, né, eles fizeram profecias, eles pregaram, então eles são, de uma maneira ou de outra, apóstolos, mas também são profetas. E eles todos foram perseguidos por seguir a vontade de Deus, né, fazer o que era correto, né. Você vê que teve apóstolo que foi decapitado, outro apedrejado, outro foi crucificado, outro crucificado de cabeça, o Pedro, no caso, né, crucificado de cabeça para baixo na cruz. Tudo por quê? Porque eles estavam pregando uma mensagem que era, que era de Deus. E quando a gente prega a mensagem que é de Deus, o inimigo quer fazer de tudo para derrubar a gente. Então a pessoa sofre. Então não é fácil ser um profeta, entendeu? Ou um apóstolo, ou um missionário, pois você vai ser perseguido, você vai sofrer. Jesus Cristo disse: aqueles que escolherem seguir-me, levar a minha mensagem, ser meu discípulo, vai sofrer, vai ser perseguido e pode até ser morto. Porque o inimigo vai fazer de tudo para derrubar esse apóstolo. Ele sabe que esse apóstolo está falando a verdade, mas ele vai fazer de tudo para confundir a cabeça das pessoas e dos seres humanos contra esses apóstolos, contra esses profetas, aliás. Né? Então, queridos irmãos, nós temos que entender o quê? Que o espírito de profecia, ele, ele é, ele deve ser, como é que fala, é, é, entendido não só como uma bênção, mas também que é uma responsabilidade e é uma também de ter essas dificuldades. Olha, por exemplo, o caso de Jonas, por exemplo. Ele aceitou ser um profeta, mas quando Deus deu uma missão para ele de pregar em Nínive, Nínive era uma cidade que era uma cidade violenta. Podemos comparar hoje com a Rússia que está atacando a Ucrânia, com a guerra lá entre Israel lá e os outros lá, né? Os, não sei se é do Irã, lá onde é que está aquela guerra. Então, quando você vê que que eles estão comparando a isso, né, na Bíblia, que eram terríveis, né? E Jonas se recusou a ir pregar para eles porque achavam que eles não mereciam, que eles eram maus, que eles eram terríveis, e tentou fugir de Deus. E você viu o que aconteceu com ele, foi parar dentro da barriga do grande peixe, né? E aí, dentro da barriga do grande peixe, e ele ficou lá até se arrepender de ter fugido de Deus, orado a Deus, Deus fez o peixe cuspir para fora, em terra firme, né, claro. E ele foi então pregar em Nínive e salvou muitas almas lá. Então, muitas vezes, Deus ordena que você faça algo que você não quer fazer.
né? Outras vezes, Deus ordena que você fale com aquele povo, com aquelas pessoas, e você vai falar algo para eles que eles não querem ouvir, entendeu? E essas palavras podem soar como ofensa e eles ficarem contra você, compreende? Então, quando há essa situação, se torna mais difícil a vida de um profeta. Foi o que aconteceu com Jeremias. Ele falou lá algo para as pessoas que elas não queriam ouvir. Era verdade? Era verdade. Era um aviso, ele estava querendo ajudar as pessoas, sim, mas elas receberam o que ele falou como se ele estivesse querendo mal de Jerusalém, querendo mal de Israel. Que ele estivesse falando um monte de besteira, que ele estivesse amaldiçoando Jerusalém. Entendeu? Eu preferiria acreditar num falso profeta, por quê? Porque ele falou exatamente o que eles queriam ouvir. Então, muitas vezes você pode reconhecer o falso profeta aí. Porque o falso profeta, ele vai falar o que você quer ouvir, mesmo, principalmente se o que você quer ouvir for contra o que Deus quer. Aí, então, esse falso profeta vai falar o que você quer ouvir. Por quê? Porque ele quer te agradar, ele quer trazer você para o caminho dele. Por exemplo, os falsos pastores. Ele vai falar e fazer o que você quer ouvir, não o que a Bíblia está falando. Por quê? Porque ele quer atrair você para a igreja dele, para que ele possa encher o bolso de dinheiro, para que ele possa roubar o dinheiro dos dízimos que seriam para Deus. Ele rouba e enriquece às custas desse dinheiro que não é dele. Entendeu? Compreende, queridos irmãos? Então, quando a gente pega e compreende que um profeta, ele não vai ter vida fácil, 100%, vai ter seus desafios também. A gente vê que não é qualquer um que pode ser um profeta, não. Porque vai ter que ter muita fibra, muita fé para ser um profeta. Porque na hora que você vai fazer a como é que fala? O, Você vai fazer uma profecia, você vai falar algo para as pessoas, eles não vão acreditar em você, vão te perseguir. Entendeu? Se você não falar o que eles querem ouvir, eles vão te perseguir. Por exemplo, se você chegar no meio, Deus fala para você que você chama para ser um profeta, você vai lá no meio da igreja católica e vai falar para todos eles lá: parem de adorar a imagem, vocês irão para o inferno. Parem de adorar imagens, parem de acreditar que vocês vão morrer, vão para o céu, que vocês vão morrer, são para o pó da terra, vão para a sepultura. O que vai acontecer? Pare. E aí ele vai falar, isso aqui é um monte de barro, essas estátuas aqui não tem poder algum, e vai lá e quebra as estátuas. O que vai acontecer? Esse profeta, eles vão acreditar, não, eles vão ficar revoltados com esse profeta. Ele está dando uma mensagem verdadeira, chamando a atenção para que eles não se ferrem, compreende? Para que eles não se percam, mas eles não vão acreditar. Eles vão ficar ainda revoltados, mesmo que ele não quebre a imagem, vão ficar revoltados. Você entendeu? Por quê? Porque ele está falando contra o que eles querem ouvir. Eles vão preferir ouvir o, o líder da igreja deles, que está falando que é para ter as imagens, que é isso, que é aquilo outro, que a pessoa morre e vai para o céu, fazer missa do sétimo dia, e não vai acreditar no que o profeta está falando. Entendeu? Por quê? Porque é lucro, eles querem acreditar naquilo. Eles querem continuar naquela situação. Então, para eles é lucro continuar naquele erro, eles não querem mudar. Muitas vezes porque a pessoa tem o medo de mudar. Outras querem continuar vivendo no erro, porque não querem abandonar os prazeres da vida. Entendeu? Claro que eu estou dando um exemplo, eu estou falando mal da igreja católica, não, tá, gente? Estou só dando um exemplo. Então, esse profeta vai sofrer. Porque um profeta, ele vai estar 24 horas por dia à disposição de Deus. Né? Como estava lá, por exemplo, dormindo Samuel, e Deus falou para ele, Samuel. E aí ele pensou que era Eli que estava chamando, né? O juiz Eli, falou, ah, não, não foi eu não. Depois ele levou de novo, Samuel. Aí ele falou, ó, talvez seja Deus que ele faz com você. Quando ele falar de novo seu nome, você fala, eis-me aqui, Senhor. E aí, quando Deus chamou ele de novo, Samuel, aí ele, eis-me aqui, Senhor. E Deus então falou com ele, falou que ele ia entregar os filhos de Eli, de Israel, nas mãos dos filisteus, porque eles estavam em corrupção, tal, e falou que ia acabar com toda a descendência do Eli, entendeu? Então, é, como é que fala? É, deu branco. É, então, Deus chama a pessoa. Só que quando você aceita essa profecia, ser um profeta, você tem que estar à mercê dele. O que ele mandar fazer, você vai ter que fazer. Independente se você gosta ou não.
entendeu? Como o caso de Jonas. Ele não queria pregar em Nínive, mas ele foi obrigado a ir. Por quê? Porque ele aceitou ser um profeta. E aí Deus chama ele para essa missão e ele tem que ir, entendeu? Que nem Pedro, por exemplo. Ele aceitou ser um apóstolo de Jesus Cristo. E aí, quando Jesus Cristo chama ele para voltar a Roma e levar uma mensagem, mesmo ele sabendo que ele ia morrer em Roma, ele foi. Por quê? Porque ele aceitou aquela missão de ser um apóstolo, de ser um profeta, de levar mensagens. Então, ele tinha que ir lá em Roma, mesmo sabendo que se ele voltasse lá, ele ia morrer. Estavam caçando os cristãos, porque o imperador maluco lá, o Nero, pôs fogo em Roma e acusou os cristãos de ter posto fogo. Então eles estavam sendo perseguidos e mortos. Alguns estavam sendo enforcados, outros não, crucificados, outros estavam sendo jogados para os leões, lá nas arenas, né, do Coliseu, nas coisas. Então, é, como é que fala? Então, mas Pedro voltou. Os apóstolos sabiam que se eles continuassem, Jesus falou para eles: se vocês seguirem me levando a minha mensagem, vocês vão ser perseguidos até mortos. Mas eles deixaram de pregar? Não, eles foram até o fim e morreram, todos eles foram mortos. Só não morreu João, mas ele ficou isolado na ilha por anos, lá sozinho, solitário até a sua morte, né? Entendeu? Então, porque não conseguiram matar João, tentaram, mas não conseguiram, porque Deus não permitiu. Jogaram ele no óleo fervendo e ele não morreu. Saiu ileso. Por quê? Porque Deus o protegeu. Então, eles foram até o fim com Cristo, pregando a mensagem, levando o evangelho, até o fim. E essa é a nossa obrigação como discípulos, como servos, como cristãos, levar a mensagem. Agora, quando você tem um espírito de profecia, que você vira um profeta, que Deus te dá uma missão, que Ele fala com você vai ter que seguir. Se você aceitou ser um profeta, você vai ter que seguir. É como eu falei para vocês, dois homens alegaram lá também nos Estados Unidos que eles foram chamados por Deus para essa missão que Deus deu a Ellen White. Porém, é, eles renegaram, eles não quiseram essa missão. Né? Talvez eles achavam que eles não eram capazes, ou que era uma coisa, muita responsabilidade, ou que as consequências disso seriam fortes para ele. Né? Vocês acham que Ellen White também não foi perseguida no tempo dela? Claro que ela foi. Ela foi sim. Muita gente não acreditava, chamava ela de feiticeira, de falsa, de mentirosa, falsa profeta. Mas ela pregou até o fim, até a sua morte. Escreveu livros e deixou aí um acervo para qualquer um que quiser ler e conhecer esses escritos e aprender mais sobre a vida, sobre como ter uma saúde melhor, como se relacionar melhor com os filhos, com os alunos, os professores. Né? Até a professora ela escreveu para saúde, ciência, relacionamento entre casal, tudo isso tá lá, que ela escreveu, deixa tudo escrito pra gente. Se quer saber mais sobre essa guerra entre Satanás e Deus, também tem um grande conflito. Tem o Atos dos Apóstolos, né? Tem vários livros que ela escreveu, vários, entendeu? Então, para chamar a nossa atenção, para poder tentar nos ajudar, ela deixou escrito coisas que ela sabia que ela não ia viver para sempre. Então, ela deixou escrito para que outras pessoas tivessem acesso às profecias e os ensinamentos que Deus passou para ela, né? Então, gente, um profeta não é fácil. É uma bênção, sim. Eu gostaria de ser um profeta, se fosse profeta, que Deus falasse comigo. Mas, por outro lado, é uma missão grande, uma responsabilidade grande. Entendeu? Você acha que é fácil? Muita gente por aí sai em missão. Né? Já vi outro dia uma mulher, que ela, inclusive, é daqui de Mogi. Ela já foi pro México, morar no México, já foi morar no, em outra cidade aqui da América, depois foi lá para o Irã, foi para não sei aonde, pregando no Afeganistão, sei lá onde. Por quê? Porque sentiu o chamado, que Deus fez o chamado para ela. Ela tinha que fazer esse trabalho missionário para lá. Porque tem lugares que infelizmente não tem ainda as pessoas para pregarem. Então é preciso que alguém de outro lugar vá para lá para levar esse evangelho para lá, para instalar esse cristianismo. Enquanto não estiver nos quatro cantos do mundo, Jesus Cristo não voltará. Né? Então, muita gente é obrigada a fazer isso. Né? Então, seguir a Deus não é só você ir na igreja, só seguir trazendo a Bíblia, não.
tem que ser feito. Eu não tô aqui, eu tô exausto, tô indo pra Mogi hoje, tô cansado, fui lá pro centro, tô exausto, sem energia nenhuma. Mas eu tô aqui gravando essa mensagem, por quê? Porque é a minha função com Deus. Não, eu não é, entendeu? Eu passo por momentos difíceis, passo, tenho confusão com a minha família, aqui tenho, por quê? Porque quem segue o caminho de Deus sofre, entendeu? Sofre. E quando eu digo que sofre, é porque sofre, tá? O caminho de Deus não é só para quem seguir a Deus ser feliz o tempo inteiro, não, não vai. Não vai ser feliz o tempo inteiro, de jeito nenhum, entendeu? Não vai. Pelo contrário, vai sofrer. Por quê? Porque ele vai ser perseguido, porque Satanás, ele não vai perseguir quem está no caminho errado, ele vai perseguir quem está no caminho certo. Por quê? Porque ele quer desviar a pessoa do caminho, ele quer dar a impressão à pessoa que Deus não existe, que Deus não está fazendo nada por ela, deixando ela sofrer. E isso não é verdade, porque Jesus deixou bem claro, a pessoa vai sofrer, quem seguir ele vai sofrer. Por quê? Porque Satanás vai perseguir. E é aí que nós vamos ver que nós estamos no caminho certo, e é aí que nós temos que prosperar e insistir na fé, se fortalecer mais para aguentar as provações, porque elas virão, tá? Não é porque eu sou cega disso que vai ser fácil, mas Deus é bem claro. Se você persistir na fé, Ele vai te ajudar a superar as provações. Ele vai te amparar e vai te confortar nesses momentos de provação. Assim como Ele fez com Jó. Assim como Ele fez com outros patriarcas e profetas na Bíblia. Tá certo? Então nós temos que entender que Deus, Ele não vai deixar desamparado aqueles que forem realmente entregues na fé. Sofrer nós vamos, claro, mas que mais é necessário. Mas não esqueça, um dom de profecia é terrível, porque é muita responsabilidade. E pode ser que você tenha que fazer coisas que você não gostaria de fazer. Para Deus, para trazer as pessoas para Deus. E pode ser que você seja mais perseguido, até morto, por conta dessa profecia. Pois Deus vai te mandar fazer coisas e você vai ter que cumprir. Se você aceitou a profecia, não tem volta, tá? Depois que você aceitou, não tem mais volta. Por isso, na hora que foram chamados, aqueles caras dos Estados Unidos renegaram, porque falaram, não, eu não vou assumir uma responsabilidade muito grande, eu não vou ter que parar praticamente a minha vida para viver uma outra coisa. Não, eles não quiseram. Ficaram com medo, não quiseram. Ellen White aceitou esse dom de profecia dela, né? Então, é assim que é, irmãos. Nós temos vários profetas na Bíblia, temos apóstolos, temos patriarcas. Vamos estudá-los, vamos atrás da verdade e vamos fazer o que é certo, tá certo? E se vocês querem ser discípulos, se vocês querem também praticar boas obras, a primeira que vocês podem fazer é justamente curtir, compartilhar, se inscrever no meu canal e para compartilhar essas mensagens. Por quê? Porque vocês estarão trabalhando para Deus. Ou seja, vocês estarão fazendo com que essas mensagens cheguem a outras pessoas. E vocês também estarão dentro dessa corrente, dessa rede de obras, dessa rede missionária. Vou chamar assim de rede missionária. Perfeito o nome, a rede missionária. Tá certo? Uma rede missionária não pode ser sozinha, nós precisamos da ajuda de todos, tá? Então vamos pregar, vamos levar a mensagem às pessoas, pois Deus precisa, Jesus quer voltar, mas para isso todo mundo tem que ter a chance. Jesus Cristo não vai voltar antes, porque seria injustiça da parte dele, voltar sem que as pessoas tenham o direito de escolher de se salvar ou não. E para ter o direito de escolha, elas têm que primeiro conhecer a verdade, têm que primeiro ter a oportunidade. A mensagem deve chegar até ela, entendeu? Então é isso, queridos irmãos. Então, vamos fazer nossa função, tá certo? Então, desde já agradeço, que Deus abençoe a todos vocês, que possamos ter um bom fim de dia e uma boa semana, continuação da semana, estamos no meio dela, né? Podemos encerrar a semana muito bem e que Deus abençoe a todos nós. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, tá bom? Que assim seja. Amém. Obrigado a todos. Que Deus esteja com todos.